não bastasse todas as guerras que já houveram dentro do segmento cristão, não bastasse as brigas teológicas que fizeram pessoas até deixar de falar umas com as outras como se fosse uma questão política ou uma questão de futebol que traz briga e desentendimento entre as pessoas, não bastasse brigas como entre pentecostais e tradicionais, não bastasse brigas como de calvinistas e arminianos. Agora existe uma outra luta dentro do segmento evangélico, principalmente brasileiro. Os irmãos que preferem, que se identificam mais com uma igreja institucional, ou seja, uma igreja denominacional, que tem um nome, uma placa, um CNPJ e que tem todo um sistema próprio dela. Esses irmãos, eles passaram a desmerecer qualquer irmão que viva em qualquer tipo de grupo que não seja institucional. Pessoas que gostam de cultuar em casa, que gostam de reunir em casa com os irmãos, e esses são menosprezados pelos irmãos que estão dentro dos prédios, porque eles acreditam que nós devemos fazer parte de uma igreja dentro dos prédios. Eles usam até o texto de Hebreus que fala que não é bom que não congregue, dizendo que quem não vai a uma igreja institucional não congrega, então está vivendo ao contrário do que a Bíblia ensina. Pois bem, esses irmãos passaram a ser chamados de desigrejados. Olha que termo, desigrejados. Os caras que não frequentam uma instituição, que não são de uma assembleia, uma batista, uma presbiteriana, são chamados de desigrejados. O que na verdade começou esse termo não chamando essas pessoas de desigrejados, mas aqueles irmãos que diziam: eu não preciso me reunir com ninguém, eu posso viver uma vida cristã sozinho. Esses eram chamados de desigrejados, mas passaram a ser chamados de desigrejados qualquer um que não faça parte de uma igreja institucional. Mas o grande problema é que os irmãos que se tornaram livres desse conceito de sistema e que conseguiram viver fora do sistema eclesiástico institucional, eles começaram a se reunir como pessoas em cultos simples, em casa, e eles se desprenderam de muitas coisas, de muitas partes litúrgicas, de muitas coisas da liturgia igrejal, do sistema denominacional, e eles passaram a viver um culto mais simples. Mas aí começou a surgir um outro problema. O grande problema em todos os meios, mas falando especificamente do meio teológico, é quando a gente tenta responder a um fundamentalismo criando outro fundamentalismo. E o grande problema se tornou que a maioria dos irmãos que eu conheço que vivem fora do sistema eclesiástico institucional acabam se tornando igual a eles com uma outra cara. Ou seja, para eles, todos os irmãos que frequentam uma igreja que é institucional está perdido. Então a mesma coisa que os irmãos mais extremistas que vivem dentro de uma igreja institucional diz dos irmãos que não vivem dentro de uma igreja institucional, passa a ser dito pelos que não vivem numa igreja institucional. É o mesmo problema, só que o oposto. Agora, para eles dizem: nós somos livres do sistema e todo mundo que está no sistema é escravo. Nós temos uma verdade que eles não têm, nós somos melhores que eles nisso, nós entendemos melhor o evangelho do que eles, e qualquer tipo de igreja que se configure parecido com a igreja institucional está fora do reino de Deus. Então eles passaram a ter em mente que eles são um povo mais evoluído no espírito e que eles têm um pensamento mais profundo acerca de Deus e que eles estão avançados, mas eles esqueceram de olhar para a história da igreja e ver que quase tudo que ocorreu na história da igreja foi dentro de igrejas institucionais. Nós temos muito a agradecer à igreja institucional, com todos os erros que eles têm. Os mesmos erros são encontrados nas igrejas não institucionais, os erros estão em todos os lugares. Pois bem, o grande problema não é o sistema. O sistema em si não é o problema, mesmo porque não existe nenhuma comunidade que não tenha um sistema. Não existe nenhum ajuntamento de pessoas que não tenha um sistema.
O único que diz não ser um sistema são os anarquistas, mas mesmo assim eles têm um sistema de anarquia. O sistema está em todos os lugares. A igreja primitiva tinha um sistema, a igreja primitiva ela era um sistema também, ela não estava fora do sistema. Paulo mandou cartas para Timóteo, mandou as cartas pastorais dele, e nas cartas pastorais ele falava muito sobre o sistema. Ele dizia, o culto é melhor que seja feito assim, se dois, não é bom que vários irmãos falem língua ao mesmo tempo, se um falar que o outro interprete, e o conceito patriarcal da época, machista da época, ele dizia que a mulher não podia falar na igreja, e ele falava do véu, e ele falava Então, tinha todo um sistema. Escolham homens entre vocês que vão servir a mesa enquanto outros pregam. Então ele já estava elaborando o sistema. Era um sistema, não tem como não ser um sistema. Então quando você sai de uma igreja institucional, denominacional e monta um grupo, ele também é um sistema. Porque quando você diz, no nosso culto aqui vai ser livre, tá, galera? Cada um vai falar o que Deus colocar no coração, depois vamos louvar e depois a gente vai compartilhar a palavra. Tá feito um sistema. Já é um sistema. Quando você diz, os nossos encontros vão ser dia tal e dia tal, e a gente vai fazer isso, quando começa a elaborar, já está sendo um sistema. Então o problema não é o sistema, porque se fosse, seria impossível que nós pudéssemos ser igreja. Uma das instituições que mais cometeram esse erro foi a Igreja Católica, que ela dizia que não existia salvação fora da Igreja Mãe Católica. Um cara chamado Anselmo, ele disse assim, ele disse assim, existem muitos a quem Deus tem e a igreja não tem. E existem muitos a quem a igreja tem e Deus não tem. E essa mensagem dele, ela é totalmente verdadeira. Na igreja institucional ou não, existem pessoas que são e não são salvas. Porque a igreja institucional ela não é inclusiva, ela é acolhedora. Qual é a diferença? Não quer dizer que todos que vão para uma igreja institucional são incluídas no corpo de Jesus. A igreja institucional acolhe as pessoas. Mas o fato de ser incluído no corpo de Jesus não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a salvação. Tem a ver com uma pessoa que aceitou Jesus e passou a fazer parte do seu corpo espiritual. E isso pode acontecer dentro da instituição ou fora da instituição. Então existem pessoas dentro e fora da instituição que são salvas e dentro e fora da instituição que não são salvas. O grande problema, tanto da igreja institucional quanto da igreja não institucional, de fato, é quando eles pegam para si o direito da salvação. Quando uma pessoa fora da instituição diz, somente aqui pode ser salvo, somente dessa forma se pode viver o evangelho de verdade, somente fora da instituição pode viver o evangelho de verdade, está cometendo um erro. Quando alguém da instituição diz, somente dentro da instituição existe salvação, somente dentro da instituição se pode conhecer a Deus, somente dentro da instituição se pode ser corpo, também está sendo errado. Então o problema não é estar dentro da instituição ou fora da instituição. O problema é estar em um desses dois e dizer que fora disso não existe salvação, cometendo o mesmo erro de forma aparentemente diferente. Quando perguntaram para Jesus sobre o reino, ele disse que o reino não está aqui nem ali, nem vem com aparência visível, o reino está dentro de vós. Então, o reino não vem nem com a aparência de uma igreja institucional e nem com a aparência de pequenos grupos simples. O reino de Deus está dentro das pessoas que decidiram que esse reino fizesse parte delas e que elas fizessem parte desse reino. O reino de Deus é algo que está dentro das pessoas que estão dentro da instituição e dentro das pessoas que estão fora da instituição. A instituição não é um limite, porque Deus é muito maior do que a instituição. E Ele mesmo disse na sua palavra que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O único templo da qual Deus habita é o templo que Ele mesmo construiu, que somos nós.
e ele habita no ser humano, ele escolheu habitar no ser humano, e o ser humano pode estar dentro, fora da instituição, onde ele quiser. A única coisa que a Bíblia dá uma diretriz é que nós façamos parte de um grupo, de uma família, que a gente congregue, que a gente faça parte de um grupo, e para que esse grupo seja a vida de Cristo em nós e nós nela. O corpo de Cristo precisa estar junto, precisa, porque um membro, se você cortar um dedo e deixar ele fora, ele vai apodrecer. Você morre se você quer levar uma vida cristã e você decide viver essa vida cristã a parte do corpo, você vai morrer. Então, viva a vida do Evangelho, a vida simples do Evangelho. Olhe para Jesus como o maior exemplo. E esqueça esse negócio de instituição ou fora de instituição. Aonde você sentir que você consegue caminhar melhor, aonde você sentir que está tendo mais crescimento espiritual, ali você deve permanecer. E não julgue os outros irmãos que não são como você. Quando a Bíblia diz que a igreja é feita de pedras vivas, que nós somos pedras vivas, é interessante, porque geralmente as coisas são feitas de tijolos, porque os tijolos são uniformes, eles são iguais e eles se encaixam. Mas algo que é feito de pedras é um desafio, porque pedras são muito diferentes. E nós somos diferentes, mas Deus decidiu construir a sua igreja através de pessoas diferentes. Deus abençoe. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco